estão sentindo esse cheirinho? Cheiro de treta. Olá pessoas, eu sou o Mike, sejam todos bem-vindos a mais um Serial Nerd aqui no canal do General Nerd. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir encarecidamente para cada um de vocês me seguir nas redes sociais. Os links estão todos aqui para vocês na descrição. Entrem, cliquem e se divirtam. Bom, recrutas, eu quero falar hoje de uma treta milenar, uma rivalidade histórica. E eu quero trazer a minha opinião sobre ela e o lado que eu tomo, tá? O partido que eu tomo. Quem é melhor, Friends ou How I Met Your Mother? Na verdade mesmo, eu não vou trazer aqui o embate dos dois, trazer aqui quais os pontos positivos de Friends, quais os pontos positivos de How I Met Your Mother e deixar vocês decidirem. Não, eu vou contar pra vocês por que eu acho que How I Met Your Mother é melhor do que Friends. Oh my God. Pronto, agora fudeu, agora lascou de vez, mas nossa senhora. Ali ó, o contagem do dislike tá assim já. O nego tava apertando dislike como um doido, já tava me xingando aqui nos comentários em caps lock, porque é quase um sacrilégio você falar que How I Met Your Mother é melhor do que Friends. Mas antes de eu começar a contar pra vocês o porquê que eu acho que How I Met Your Mother é melhor do que Friends, eu quero contar pra vocês o background de quem está falando sobre isso com vocês. Euzinho, Mike, eu amo as duas. Amo, de paixão. Eu já revi Friends e How I Met Your Mother pelo menos 10 vezes cada um, do começo ao fim. Eu sei as falas de ambos. Às vezes tem gente assistindo Friends na televisão, eu ouço uma frase do episódio, eu já sei exatamente qual episódio é. Pra mim, as duas séries já entraram no mesmo patamar que Chave, que eu já sei exatamente o que vai acontecer, eu sei exatamente quais são as falas, eu continuo rindo de todas, e às vezes eu começo a rir até antecipadamente, porque eu sei que vai chegar naquela parte. Então, não é hater de Friends falando isso, tá bom? Se How I Met Your Mother pra mim é uma série de nota 10, não que seja, mas vamos dizer que fosse uma série de nota 10, Friends seria uma série nota 9.9. É por um pouquinho assim que ganha. Mas vamos lá. Eu entendo perfeitamente bem toda a importância histórica na indústria do entretenimento, na indústria das séries que Friends tem. E eu não discordo quando algumas listas apontam que Friends é a melhor série de todas já criada. Porque ela foi sim uma série muito importante para aquela época que ela saiu. Se não fosse tão boa, não teria durado 10 temporadas. Se bem que Supernatural tá aí, né? Pronto, agora fudeu mais ainda. Agora, além da galera que gosta de Friends me xingando, agora tem a galera do Supernatural me xingando. Ai, respira, aguenta. Voltando ao assunto, eu entendo perfeitamente bem o quanto Friends é importante. Se eu for levar só nesse parâmetro assim, de comparação, a importância da série, eu diria sim que Friends é melhor do que How I Met Your Mother. Mas não dá pra levar em consideração só isso. Eu entendo também que as pessoas digam que How I Met Your Mother copia muito de Friends. Concordo, plenamente. Existem coisas que acontecem em How I Met Your Mother que são chupadas completamente de Friends. Existem arcos que são tirados completamente de Friends. Por exemplo, o próprio Ted. O fato dele ter desistido de ser arquiteto para virar um professor universitário, caralho, é Ross. É o Ross, completamente. Desistir de ser... Não é que o Ross desistiu, né? O Ross foi desistido. O Ross deixou de ser um paleontólogo para virar um professor universitário. O arco Ted, Robin e Barney também é muito parecido com o arco Joey, Rachel e Ross. Eu entendo, tá? Eu entendo perfeitamente bem. Eu sei que os personagens Joey e Barney são muito parecidos. Mas se a gente for levar em consideração também só isso, era pra gente também considerar que Friends também é um pouco cópia de Seinfeld. E é, na verdade, a grande sitcom original, vamos botar assim. Não é a primeira sitcom, mas a grande base das sitcoms é Seinfeld. E muitas pessoas consideram que realmente Friends é um lixo por gostar de Seinfeld. Obviamente, eu não sou uma dessas pessoas. Eu vou falar isso quantas vezes forem necessárias nesse vídeo. Eu amo Friends. Eu amo Friends. Mas então por que já que eu tô falando tanto que Friends é tão bom, Friends é tão legal, Friends é tão foda, Friends é tão importante, por que então que How I Met Your Mother é melhor? É porque Friends é mais antigo, e por ser mais antigo as piadas de How I Met Your Mother sendo mais atuais são melhores?
Não. Friends é uma série que ela envelheceu muito bem. Ela envelheceu muito legal. Você vê Friends hoje, tudo bem, existem coisas que acontecem em Friends que já não se encaixam tanto na nossa realidade atual porque tempos mudaram, tecnologias melhoraram. Vou botar um exemplo besta, se os personagens de Friends tivessem celulares, smartphones, muita coisa teria sido diferente na história. Mas o porquê que How I Met Your Mother, pra mim, foi melhor? Em primeiro lugar, How I Met Your Mother tem um estilo de narrativa que, pra mim, é muito melhor do que o estilo de narrativa de Friends. Mesmo que se Friends fosse feito hoje em dia, ela provavelmente optaria por usar o mesmo estilo de narrativa, né? Que é essa narrativa linear. Você pega um episódio onde o que acontece naquele episódio, os acontecimentos vão indo linearmente, né, por ordem de acontecimento, o que acontece de manhã, aí eles mostram, e depois o que acontece à noite, depois do dia seguinte, depois do dia seguinte, e por aí vai. Isso num episódio. Aí no final você tem a conclusão de tudo aquilo, com exceção dos episódios duplos, né, você tem a conclusão daquilo ali, fim, e é isso. E aí os acontecimentos vão ser importantes pros episódios seguintes, ou não, mas Friends tem essa narrativa linear, tá? Enquanto How I Met Your Mother, ela tem uma narrativa, se Friends é uma narrativa linear, a narrativa de How I Met Your Mother é assim. Começa pelo fato que a história já é alguém no futuro contando uma história do passado. Os roteiros de How I Met Your Mother se permitem ser um pouquinho mais... Eu não queria usar nem a palavra artístico. Se permitem ser um pouco mais criativos. Você tem episódios que vamos dizer, às vezes, o mesmo episódio é uma história sendo contada por diversos pontos de vista. Você tem episódios, por exemplo, que uma frase é dita no começo do episódio, aí você tem o episódio todinho acontecendo, aí no final a mesma frase é dita do mesmo jeito, pelo mesmo personagem, e ela ganha um significado completamente diferente por conta do que aconteceu. Por exemplo, nada de bom acontece depois das 2 da manhã. Ou então, quando o Ted conta que quando dois ex-namorados começam a ficar de novo, alguém acaba se machucando. E aí quando ele conta isso no começo do episódio, você acha que ele tá falando ou do Ted ou da Robin. E aí no final do episódio você descobre que na verdade ele tá falando do Barney. No começo do episódio do casamento do Ted com a Stella, ela fala, não é legal você trazer seu ex pra dentro pro casamento. E você passa o episódio inteiro achando que ela tava falando da Robin, e na verdade ela tava falando do ex dela. Então esse estilo de narrativa desse tipo, além também do fato de que existem coisas que acontecem, por exemplo, numa terceira temporada, numa segunda temporada, que elas parece que é uma piada solta, mas que lá na frente, numa quinta temporada da vida, você vai entender que ela tem um significado muito maior. Por exemplo, quando eles falam, todo homem diz 5 palavras que vai se arrepender pro resto da vida, que ele até fala, we should buy a bar, né, que a gente deveria comprar um bar, e aí aparece o Marshall falando, I can't jump that far, que ele fala, assim, eu posso pular tão longe assim. E aí é uma piadinha de, tipo, 3 segundos que aparece no episódio, e aí depois no episódio lá na frente, você descobre que tem um episódio inteiro baseado nesse dia que o Marshall falou que ele poderia pular tão longe. E aí você tá entendendo o estilo de narrativa que eu tô falando, a diferença de como as histórias são contadas em Friends e How I Met Your Mother. Então, pra mim, eu prefiro muito mais esse estilo de narrativa de How I Met Your Mother, porque ela abre mais leque pra ser uma série mais dinâmica. Outro motivo pelo qual eu prefiro How I Met Your Mother do que Friends é porque ambas as séries têm a mesma ideia, né? É uma série sobre amigos e a vida desses amigos. Então é que uma dessas séries chama Amigos. Puta que pariu, né? Ao meu ver, How I Met Your Mother conta a história de amigos, sabe? Conta a vida de 5 amigos de uma maneira muito mais real, muito mais identificável do que Friends. Pra mim, Friends é aquela coisa assim, a história de 6 amigos muito, sei lá, muito Disney quase, sabe? É tudo muito legal. Enquanto How I Met Your Mother, não. How I Met Your Mother, você tem coisas que realmente, toda vez que acontece, toda vez que eu assisto How I Met Your Mother, eu me identifico com alguma outra parte em específico do que com outra. Porque eu estou passando por algum momento com meus amigos que eu estou me identificando mais com um momento do que com outro. Por exemplo, quando eles veem que a Lily e o Marshall terem tido um filho e casado, começa a modificar a dinâmica do grupo deles, que são amigos há tantos anos. Cara, eu já passei por isso, já passei por essa situação. Eu imagino que muitos de vocês que estão vendo isso já passaram. Se não passaram, vão passar. Então, as histórias de How I Met Your Mother, como eles contam as histórias de amizade,
são muito mais reais e muito mais legais, muito mais identificáveis do que as de Friends. E pra mim, o terceiro e principal motivo do porquê How I Met Your Mother é melhor do que Friends, aí vem a hora que nego me esculacha. Nego vai me chamar de nome que vai aprender agora. Assim, esse xingamento eu tava guardando pra hora que alguém batesse na minha mãe. Mas não, eu vou usar com o Mike agora. Eu acho o final de How I Met Your Mother muito... Aí eu não tô sendo exagerado, não. Muito melhor do que o final de Friends. Vocês estão aí ainda? Tá tudo bem? Ok? Posso continuar? O final de How I Met Your Mother, assim como o que eu acabei de falar, pra mim, é um final real. É um final corajoso. É um final inesperado. E é um final bom. Porque você pode até falar, não é porque é inesperado, não significa necessariamente que é bom, mas... Então, nesse caso significa. Neste caso em especial significa. Porque o final de Friends é um final muito água com açúcar. É um final bom. É um final legal. É um final triste porque você tá se despedindo de 10 anos de série. Mas é um final água com açúcar. É um final novela da Globo. Sabe? Todo mundo se dá bem, a vida vai indo, todos os sonhos se realizando, e é isso. Com exceção do Joey. Toda vez que eu assisto o final de Friends, eu fico muito a pena do Joey. Enquanto o final de How I Met Your Mother, não. O final de How I Met Your Mother, ele é real. Ele mostra que amigos se separam, amigos se afastam. O Marshall teve que abrir mão de ser juiz para ir para Roma. Quando ele volta, ele tem que voltar a ser um advogado e o emprego dele é um inferno. Até que ele consegue ser juiz. Esse tipo de coisa acontece, principalmente casamentos dão errado, casamentos dão certo só por 3 anos. Infelizmente, a mulher da sua vida pode acabar morrendo inesperadamente. E mesmo assim, você tem uma vida feliz com ela. Então, é um final real pra caralho, velho. É um final de assim, então, gente, olha só. A vida é isso aqui, tá bom? A vida é isso aqui. Então, eu gosto muito de como o final de How I Met Your Mother teve essa coragem. E por isso que esse final de How I Met Your Mother, pra mim, é melhor do que o final de Friends. E isso é um ponto positivo pra cacete, pra eu gostar mais de How I Met Your Mother do que gostar de Friends. Mas no fim das contas, gente, as duas séries são excelentes, as duas séries são fodas, as duas séries são maravilhosas. Eu dou gargalhada com ambas, eu morro de rir com as duas, eu choro com as duas. E você tem todo o direito de gostar mais de Friends do que de How I Met Your Mother. Não é porque eu tô falando isso, porque que é verdade. E não é porque eu levantei essa treta que vocês têm que ficar tretando nos comentários. Tá bom? Bom, gente? Ó, amor. Ok? Amor. Bom, galera, foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aqui embaixo. Vamos ser racionais nos comentários. Por favor, gente. Eu imploro, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, principalmente se você realmente concorda comigo, fala assim, How I Met Your Mother é melhor. Chega pra aquele amigo que você gosta de Friends e fala assim, olha só porque eu acho que How I Met Your Mother é melhor. É isso aqui, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldados.